Estamos aqui com mais um programa do Incomparavelmente Lindo. E os meus convidados de hoje, falei no plural, porque hoje é um casal aqui abençoado. Eu vou deixar eles se apresentarem, tá bom? Estou aqui com Ana Luísa e Maércio Mendes. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado. É uma alegria, uma honra estarmos juntos nessa noite. Eu sei que nessa noite nós vamos receber muito da parte de Deus, não é isso, minha filha? Isso, eu queria agradecer pela oportunidade, Vanessa. E para a gente é uma honra estar aqui, poder compartilhar, falar um pouco, né, da nossa história, falar um pouco a palavra. E nessa conversa vai ser uma conversa interativa, mas que eu tenho certeza que vai te edificar bastante. Amém. A gente já começa aqui nos bastidores, tá? Que bacana. Então sejam muito bem-vindos. Eu queria que vocês se apresentassem aqui, né, para nossa audiência. Fiquem à vontade. Tá. Que maravilha. Pode começar. Então, eu me chamo Maércio, como eu fui apresentado, sou esposo da Ana Diniz, pai da Heloísa, pai do Caleb. Hoje nós estamos morando aqui em São Paulo, 1 ano e meio. Fazem 1 ano e meio, estamos servindo ao Senhor nesse tempo, fazendo aquilo que Deus nos confiou. Nós temos esse projeto musical que é intitulado como Ana Diniz, a Ana vai falar um pouco, né? Onde nós temos levado a palavra cantada, né, em todo o Brasil. Já graças a Deus, né, pela graça do Senhor, já viajamos para todos os estados aqui do Brasil, fora do Brasil também. Hoje nossas canções têm alcançado pessoas, né, com essa palavra da fé, com essa veia de uma palavra e uma canção profética que a Ana tem levado. Né? E nós estamos aqui nessa noite, como eu falei no início, gera expectativa no seu coração, você que está assistindo tanto de forma ao vivo, como você que está assistindo gravado. Eu sei que Deus vai falar de forma muito profunda ao teu coração nessa noite. Então, eu me chamo Ana Luísa, conhecida também como Ana Diniz, né, natural de Campina Grande, na Paraíba, né, mãe de Heloísa e Caleb, casada com Maércio Mendes. Graças a Deus, graças a Deus. Deus é bom, Deus é bom. E Maércio falou muito bem, né? Eu acredito que Deus tem nos conduzido no propósito. Estamos aqui, né? Somos nordestinos, mas morando aqui no Sudeste, em São Paulo, há pouco mais de 1 ano e meio. Estamos na obediência, seguindo o propósito e obedecendo às conexões que Deus tem colocado na nossa vida, conduzindo a palavra de Deus através da música, que é a palavra cantada, e também através da palavra falada, né? Hoje também atuamos ministerialmente como professores também de uma escola bíblica, né, do nosso ministério, chamado Rema, e ministros auxiliares também da igreja local em si, servindo ao corpo de Cristo. Somos filhos de Deus, claro, porque a gente entende que antes de qualquer serviço, nós somos filhos, nascemos para adorá-lo. E esse é o maior propósito que eu entendo, né? Que carregamos, e é o que a palavra fala, e nós cremos e vivemos por isso. Só nessa introdução eu já recebi aqui. Maravilha. Eu sempre pergunto para os meus convidados se eles nasceram em lar cristão, como que foi essa caminhada, até mesmo antes do encontro real com Jesus, para a gente fazer um comparativo, né, do antes e depois, porque realmente é super chocante. Sim, sim. O meu lar em si, os meus pais, eles sempre foram pessoas tementes a Deus. Não é? Eles são de outra religião, não é? Mas sempre foram um casal temente a Deus, e dentro das limitações e entendimento que eles tinham em si, eles sempre tentaram me instruir naquilo que eles aprenderam, né? Mas eles sempre tentaram me instruir num caminho certo, pelo qual eles têm um pensamento que é o certo, né? Mas assim, ao longo do tempo da minha caminhada, né, eu pude me aprofundar um pouco mais no conhecimento da palavra. Desde cedo, ali por volta dos meus 17, 18 anos, que eu tive realmente o meu encontro com Jesus, e de fato a minha vida foi transformada. Não é? Existe aquela canção que Jesus Cristo mudou meu viver. Não é? A Ana está aqui, que ela me conhece desde cedo, realmente ela vai testemunhar isso. Não é? Jesus Cristo mudou o meu viver. Não é? Desde então, do meu novo nascimento, não é? A minha vida, como eu falei, ela tem uma guinada. Né? Realmente o Senhor me tirou do império das trevas e me transportou para o reino do Filho do seu amor. E desde quando eu nasci de novo, realmente eu decidi não viver mais para mim mesmo, mas viver pelo propósito pelo qual Ele me chamou para viver nesse tempo. E a cada dia a gente tem buscado conhecer e conhecê-lo, e está andando nos princípios e conhecendo a cada dia aquilo que Ele nos chamou para vivermos em cada estação das nossas vidas. Isso. Muito Vanessa, bem. Eu tive a minha infância marcada por viver no lar cristão, né? Eu me lembro que aos 8 anos de idade
Foi a primeira vez que eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador, com 8 anos de idade. Eu me lembro que iríamos para uma igreja bem tradicional lá na cidade de Campina Grande. E por ser tradicional, então era uma igreja que tinha pessoas de idade, né? E na época não poderia sentar à frente crianças, né? E eu me lembro que eu era a única criança que estava ali, ao lado, né, daqueles senhores, daquelas senhoras, porque eu amava a parte da música, a parte do louvor, da adoração. E depois, quando tinha o período musical, as crianças iriam para o departamento infantil, né? Então, desde os 8 anos, eu fui por livre e espontânea vontade, claro, por incentivo, influência da minha mãe, né? A gente, além da igreja, a gente frequentava muito, naquela época existia muito em relação a cultos domésticos, não é? São os melhores. Isso, então, essa influência da palavra, essa influência de Jesus, ela vem desde a verdade da minha infância mesmo. E aí, claro, o processo de amadurecimento, de conexões, Deus foi me conduzindo, né, àquilo que Ele queria. E a toda a minha adolescência, na verdade, eu tenho hoje 38 anos, né, de convertida, vamos colocar assim, porque 8 anos de idade é praticamente uma criança que ela começa a entender realmente o que ela quer, mas desde a barriga da minha mãe, vamos colocar assim, já tinha essa influência, né, da palavra, né? Então, aceitei Jesus com 8 anos e até hoje estou aqui, não pretendo deixá-lo. Agora não tem mais volta. Depois que experimentou uma vez, já era também, Não, né? é verdade. Não tem como, mas que bacana. No seu caso, né, você na juventude, é muito difícil você servir a Deus na juventude, porque é onde os olhos brilham ali pelo mundo, né? Os amigos também fazendo coisas que talvez, né, não seria de bom agrado para Deus e, né, você tá ali e você vai no bonde às vezes. E é muito difícil você se converter exatamente na juventude. Você, criança ainda, já tinha aquele desejo, né? Também já foi puxada pela música ali também, né? Deus já tava ministrando ali, ó. Eu vou pegar ela ali porque vai ser ali que eu vou usar ela. Sim. Então, que bacana. E vocês se conheceram na igreja? Como foi também esse encontro, antes da gente falar do ministério em si? Tá. Dentro desse sentido que você falou dessa época realmente que eu me converti, uma das coisas que eu entendi desde cedo é que nós somos frutos do ambiente que nós vivemos, né? Eu tinha um vínculo de amizades dentro do processo antes da conversão, onde eu tive que me desvencilhar, né? Porque se eu continuasse associado com essas pessoas, era provável que eu não estivesse aqui. Não é? Muitas vezes a gente precisa aprender, né? E isso não é só para o nascido de novo, né? Mas na nossa vida no geral. A gente precisa um pouco entender esse senso de maturidade com quem nós andamos. Né? Existe um poder muito grande nas conexões, nas pessoas pelo qual nós nos conectamos. E isso acaba que sendo um ponto crucial para o nosso desenvolvimento na vida cristã. A gente pode citar inúmeros exemplos, né? Eu gosto muito aquele irmão que fugiu de Deus? Jonas. Eu acho interessante essa passagem, né, dentro desse contexto, porque a Bíblia fala que, parafraseando, né, Jonas ele estava fugindo de Deus, né, fugindo daquilo que Deus tinha chamado, e ele fugiu e foi para um navio. E o interessante é que dentro desse contexto houve uma tempestade naquele navio, porque aquelas pessoas abriram a embarcação para aquele homem entrar. Né? E a tempestade não veio somente na vida de Jonas, né? Não veio somente sobre Jonas, mas veio em todo aquele contexto daquelas pessoas que estavam envolvidas, que abriram a embarcação para que Jonas entrasse. E muitas vezes, muitas tempestades acontecem na nossa vida porque nós estamos abrindo a embarcação do nosso coração para uma conexão errada. Né? Então, eu entendo muito esse sentido da conexão, nós abrirmos o nosso coração para nos conectarmos com pessoas que estão fora de um propósito. Né? Então, desde cedo a gente tem aprendido a respeito disso, né? E dentro dessas conexões, eu abri o meu coração para me conectar com essa mulher. Né? Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Né? A Ana, ela me acompanhou dentro desse processo de transição, de maturidade, de crescimento na palavra. Né? Ela me acompanhou desde o início mesmo, do meu início de conversão. Eu posso abrir um parênteses aqui. Desde quando eu era envolvido no mundo mesmo, ela sempre apaixonada por mim. Né? Às vezes ela nega isso. Direito de resposta depois. Direito de resposta. Mas ela sempre acompanhou esse meu início. Né? E é interessante que a gente, desde de novos convertidos, né? Mas eu, desde novinho mesmo, assim, na juventude,
quando a gente se conheceu, desde nos conhecemos na escola, né? A Isso. Ana pode falar um pouco sobre Foi. isso, né? Mas depois que veio o aspecto da maturidade, sempre crescendo na palavra, sempre envolvidos nessa questão do ministério mesmo, né? Do louvor e da adoração juntos, lideramos o departamento de música, isso namorados ainda, treinando pessoas, levantando pessoas, e hoje a gente pode ver o fruto de uma decisão nossa desde novinhos, né? Ainda somos novinhos, mas desde alguns aninhos atrás, né? De alguns aninhos atrás. Hoje a gente tem visto o fruto disso, né? Aquele grupo de pessoas que se associaram com a gente, que se conectaram com a gente, muitos missionários, pastores, né? Homens de Deus que estão espalhados, homens e mulheres de Deus que estão espalhados pelo Brasil levando as boas novas, mas foram de uma certa forma influenciados pelo nosso início, pela nossa caminhada, não é isso, filha? Isso. Vanessa, quando eu conheci Maécio, foi no primeiro ano científico de uma escola lá no Nordeste, e ele falou sobre a importância da gente ter cuidado com as conexões, né? Tanto pode te levar para uma má influência, pode te levar para não o propósito daquilo que Deus, né, designou para você, ou te levar para o propósito. E graças a Deus que nessa época, na adolescência, né, por volta dos 15, 16 anos, foi isso? Coincidentemente, eu coloco entre aspas que não existe coincidência, mas Deus nos uniu numa própria igreja local, perto da nossa casa, porque morávamos perto e não sabíamos, né? Então, eu conheci ele na escola sem ser cristão, inclusive tocando violão, né? Tocava muito bem, quando ele pegava o violão, todo mundo se reunia ali junto e via ele tocar, né? Foi aí que começou, acho. Você tá percebendo que ainda ela solta ainda aquele amor que ela às vezes ela nega, mas até então, por desde criança ser atraída com a música, né? E eu sempre gostei de todos dos instrumentos, nada contra o baixista, nada contra o tecladista, o baterista, mas o violão sempre me chamou a atenção, sempre gostei, tanto o violão como o teclado, mas o violão eu sempre gostava desse som. E aí, o que me admirou nele foi também a parte musical, né? Eu fiz, nossa, ele é talentoso, ele toca bem, mas não tinha Jesus, né? E aí ele não sempre tinha só o principal. só. O principal. Mas Deus nos uniu com um propósito de estarmos na mesma igreja, né? E quando eu fui para essa igreja a convite de uma professora que se tornou amiga minha na própria escola, ela me chamou e quando eu estava naquele culto, quem eu vi tocar, ministrar música? Maécio, estava lá tocando violão no grupo de louvor da igreja. E eu falei, eu não acredito que é aquele rapaz na escola que tá aqui. Gente, mas peraí, como que você foi parar no culto sendo que você não era cristão? Me conta isso aí direito. Na época da minha conversão, né, foi bem no início de uma igreja que estava lá do nosso bairro. Isso. Né? Então, existia assim, uma necessidade da igreja local. Né? Eu não quero trazer aqui o mérito de certo ou errado, não é sobre isso, mas existia uma necessidade na igreja local de músicos. E quando eu me converti, existia uma boa fama minha em relação ao meu instrumento. Né? Então, o Maécio, o rapaz que toca bem o violão, se converteu. Então, o pessoal já me puxou. Tipo, eu me converti numa sexta, num sábado, o pessoal já me chamou para tocar, foi assim, bem rápido, né? Bem de repente mesmo, já me chamou para estar ajudando nessa parte musical da igreja, né? Recém-convertido, sim, nécio ainda, mas com um coração desejoso em servir ao Senhor. E eu não neguei a oportunidade. Foi aí que a Ana me viu, agora né? fez sentido. Aí, Linkou, quando você né? Linkou. chegou na igreja, quem estava lá? Ele estava tocando violão. Olha, né? já com Jesus já no coração? Isso. Já, e ali começou a nossa história, onde Deus nos conectou às pessoas certas. A liderança da época dos jovens era uma liderança que foi muito usada por Deus, um treinamento específico para a gente como jovens. Eu lembro de conselhos, palavras, principalmente para ele, né, nesse contexto dessa transição de uma mentalidade, desse suporte, de confiar, de acreditar. Foi um verdadeiro Barnabé, né? Uhum. A gente precisa, às vezes, de um Barnabé na nossa vida. Eu falo contexto Barnabé, não no contexto só financeiro, eu falo no contexto influência, dizer, olha, eu confio em você, sabe? Eu acredito em você, e de levantar, de motivar. E essa liderança local na época, por volta de 2004, no ano de 2004, decidiu nos unir, porque viu que ele tinha uma habilidade, eu também tinha na música,
E daí passamos a liderar o departamento de louvor da igreja juntos. Exatamente. Do nada. Do nada. Só que essa liderança, ele nos uniu. Foi aquele cupido gospel, né? Ele foi o cupido e ele tanto nos uniu, né? De uma forma bem direta mesmo, né? Falou que tanto a importância que eu poderia ser na vida dele, como ele na minha, né? E ele viu algo na nossa vida que poderia, sim, ser uma conexão que iria frutificar bastante, né? Só que na nossa mentalidade, adolescente, jovem, a gente não imagina, né? Hoje, olhando para trás, Vanessa, eu percebo que realmente a obediência, as conexões certas, elas realmente nos levam ao futuro, ao destino profético que Deus tem, né? Porque quando a gente para pensar em tudo que construímos hoje, realmente é um encaixe. Quem nos conhece sabe, né, toda a nossa trajetória de história, não só pessoal, mas ministerial, realmente houve um encaixe mesmo, né? Então, eu creio, sim, nos planos e propósitos de Deus. Então, a conexão certa nos uniu, não só como casal, mas também numa vida ministerial, para entendermos o propósito. Foi também responsável, ele foi o pastor do nosso casamento na época também, fez o nosso casamento. E um verdadeiro mentor, um verdadeiro amigo, e um pastor também na época que nos aconselhou e nos uniu. E aí, pronto, casamos em 2008, a nossa trajetória conhecemos em 2001 na escola, mas passamos a namorar em 2005, com o propósito de fazermos a escola bíblica em 2006. Então, a escola bíblica era 2 anos, que é o Rema. 2006, nos formamos, finalizamos em 2007 e tínhamos o intuito de casar em 2008. Então, decidimos seguir todo o cronograma, né, de crescimento mesmo, mental e de maturidade na palavra. E casamos em 2008. Desde 2008 somos casados, né? E aí essa trajetória até hoje, estamos aqui. Gente, que lindos. Eu falei pra eles aqui que eu tô esperando o meu também, ainda não chegou. Aleluia. E a gente ouvindo assim, não dá vontade de querer rápido pra também viver o que eles viveram? Porque deve ser muito legal você poder ter alguém pra compartilhar e trabalhar juntos pro reino de Deus, né? E é uma soma ali que vai explodir mesmo, porque quanto mais pessoas falando de Jesus, né? Mais pessoas são alcançadas. Isso. E também, vocês na juventude, um segurando a mão do outro também foi muito mais fácil. Porque às vezes é difícil você caminhar sozinho com Deus. Verdade. Então isso também foi um suporte, né, para ambos. Sim, sim. Eu acredito, Vanessa, que a importância de, como jovens, a gente saber fazer a escolha certa. Né? Jovens ou ainda você que é solteiro, porque existem sonhos, algo no seu coração, né? Então, além de ter Jesus como Senhor e Salvador, claro que é importante, né? Ele é tudo na nossa vida, crer que Deus existe, crer que Ele é o Senhor. Porque tem pessoas que dizem assim, mas Ana, Ele tem isso, tem aquilo, mas só falta Jesus. Eu falei, minha filha, falta tudo. Falta tudo, né? Mas já tem uns que têm Jesus, mas ainda não entendem o propósito, ou tem uma linha de pensamento totalmente contrária daquela que você quer seguir. E aí um vai ter que renunciar na jornada, né? Ou você pode ser intencional, né? Realmente gerar uma expectativa naquele perfil daquilo que você acredita que você já está vivendo o propósito ou que você arde no seu coração. Então, quando eu decidi namorar com a Maese, quando aceitei, né, esse sim, na verdade, quando eu disse sim para um casamento, claro que isso estava envolvido também acerca do coração dele com Deus, o que ele queria, quais eram os planos, o propósito. Então, todo esse período de namoro, eu lembro que às vezes a gente estava lá em casa, mas estava com violão, estávamos ensaiando para um casamento, né? A música também nos uniu, mas muito mais do que isso. Passei a entender o coração dele acerca se realmente era o encaixe naquilo que ardia no meu coração, mesmo que não entendendo muito, mas sabia o que eu queria, né? Eu até brinco, eu falei, primeiro eu me apaixonei pelo violão dele, depois por ele, né? Então, o violão me chamou a atenção. Então, assim, é importante, sabe, Vanessa? Eu falo para os solteiros, para você que está esperando em alguém, que bom que relacionamento é algo é uma decisão, né? Se você realmente quiser viver, né, a sua solteirice eternamente, é uma escolha sua também. Até porque nascemos com o propósito, eu só vou ser feliz se eu casar. Não é sobre isso. A Bíblia fala que nascemos para o louvor da glória de Deus, né? Eu só vou ser feliz quando eu casar. Não. O propósito que Deus deu foi para o louvor da glória dele. Então,
Você nasceu para cumprir esse propósito. Agora, a decisão de casar, a decisão de você ter alguém, eu acredito e aconselho, né, que você seja intencional a ter alguém exatamente com o perfil, com aquilo que Deus tem mostrado, com aquilo que você acredita. Existem muitos casos que a gente conhece, né, de pessoas que têm poderia estar anos-luz lá na frente, poderia desenvolver. Eu falo assim, no processo de escolha, ainda você que está decidindo, você pode ainda escolher. Mas tem pessoas que por falta de entendimento, por falta de conhecimento, né, por falta da maturidade mesmo, acabou escolhendo de uma forma errada e paga um preço, mas para Deus nada é impossível. Aquilo que talvez você não viveu em anos, Deus pode restituir de uma forma extraordinária. Contudo, precisa estar no lugar da obediência, um lugar de instruções dele, né, para obedecer a voz dele. E Deus faz novas todas as coisas. Eu falo para pessoas que já estão na jornada, que estão se identificando, nossa, Ana está falando exatamente o que eu estou sentindo, o que eu estou passando. Hoje, meu esposo, minha esposa, ele não tem a mesma visão, mas creia, Deus, ele pode realmente restaurar isso, Deus pode realmente fazer algo novo no seu casamento, na sua família. E mais você que é solteiro, você que está esperando por alguém, seja intencional, escolha realmente um homem de Deus ou uma mulher de Deus e alguém que sonhe os seus sonhos junto com você, ou você possa sonhar junto com essa pessoa, né? E vocês crescerem naquilo que Deus designou para cada um, mas sem competição, mas se unindo e chegando no alvo, né? Chegando num futuro glorioso que Deus tem para cada um. A Ana falou sobre essa questão da decisão e isso é muito forte, né? Porque certa vez alguém já disse, né, que um dos maiores poderes que alguém tem é o poder da decisão. Não é? E quando a gente fala, trazendo esse link acerca de casamento, muitas vezes algo que atrapalha esse processo são pessoas que tomam decisões nessa área de um relacionamento por base da pressão. Não é? A idade vai chegando a uma certa idade, ai Jesus, cadê o meu varão ou cadê a minha varoa? Né? E quase que... Vejo uma voz profética aqui nessa noite, aleluia. Não é? E no meio de uma pressão, a pessoa acaba que escolhendo ou decidindo, né, entrar em um relacionamento para suprir uma carência, para suprir uma área que muitas vezes não foi suprida, né, emocionalmente, e é uma decisão para a vida. Não é? Porque hoje nós estamos escolhendo uma decisão, eu vou dizer dessa forma, e é um fato, uma decisão correta que nós decidimos. Uma decisão correta que eu decidi de me casar com a Ana e a decisão correta que ela, lógico, decidiu de casar comigo, de aceitar esse casamento. Nós temos colhido esses frutos com os nossos filhos. Não é? Heloísa e Caleb, hoje, Caleb com 13, Heloísa com 14, têm tido experiências com Deus de forma que a gente se emociona às vezes quando eles vêm contar conosco. Por quê? Fruto de uma decisão. Não é... Como esses dias a Heloísa contando para a gente que teve um encontro genuíno de fato com Jesus. Não é? Ela foi para um evento e uma pessoa com uma voz profética falou algo específico, trazendo uma palavra de sabedoria, de conhecimento ali para a vida dela, testificando algo que já estava dentro do coraçãozinho dela, e naquele momento ela teve como uma visão aberta de Jesus. Não é? E ela ficou impressionada com aquilo, veio falando com a gente assim que chegou no culto, né, que teve uma experiência genuína com Jesus. E ela contou essa experiência para as crianças ali da faixa etária dela que moram junto com a gente no condomínio onde nós moramos. E esses dias eu estava conversando com um dos pais e eles vieram falar comigo de forma até emocionadas, né, me agradecendo, né, e pela educação que a gente tem dado aos nossos filhos, onde os nossos filhos têm sido uma resposta de Deus para os filhos dele. Né, e ele falando e os pais falando para mim, dizendo que essa criança ela quer se batizar, onde a referência de homem e de mulher de Deus que eles têm são os nossos filhos, crianças que têm a mesma faixa etária. Então hoje nós temos colhido fruto, né, justamente de decisões que nós tomamos no início. Então eu quero dar um bom conselho para você, se isso cabe, né? Você que está dentro desse contexto e às vezes se identifica, né? Cadê o meu varão, cadê minha varoa? Descansa. Né? Realmente para você não tomar um posicionamento fora daquilo que você tem o direito de decidir e de escolher dentro do teu perfil. Não é isso, minha filha? Exatamente. É isso aí. Muito bem, eu já aprendi a lição aqui. Ó. vou acalmar o coração. Mas vocês também têm um ponto importante que vocês falaram bastante de colher frutos, né? Isso com os filhos de vocês também. Só que ter também um relacionamento santo, porque se a gente começa mesmo um relacionamento que talvez não sabe se vai dar casamento, mas
totalmente fora da palavra de Deus, não vai ter um casamento abençoado, não vai ter um relacionamento abençoado. Então, todo esse processo de espera, de oração, de confirmação de Deus é muito importante, porque se você faz tudo certo, Deus vai honrar, né, o relacionamento. Então, isso também fica de dica que as pessoas às vezes pensam, eu vou namorar, beleza, tá tudo certo aqui, mas será que tá fazendo tudo certinho mesmo? Porque a gente sabe que nem todo casal faz, tá? Vamos ser sinceros. Então, realmente é uma coisa muito difícil também de lidar ali, também ainda mais jovens, né? Sim, hoje, quando a Bíblia instrui sobre algumas questões sobre santidade, sobre temor a Deus, é porque, de fato, Vanessa, quando a gente começa de trás para frente, né? Não, é porque, na verdade, você não passa a conhecer de fato a pessoa. Ali está envolvido todas as suas emoções. E a gente entende, e estudando, né, e realmente reconhecendo que o amor, ele não é um sentimento. O amor é uma decisão, né? Então, sim, a paixão é necessária, né, o fogo, aquela paixão, mas passa, né? E o que vai ficar, realmente, o amor sempre vai prevalecer. E o amor, ele é baseado, né, nas decisões, isso envolve perdão, isso envolve renúncia, né, isso envolve várias outras coisas que você vai perceber a falha daquela pessoa, né, você vai perceber algumas coisas e que realmente demanda tempo, né, demanda um tempo para você conhecer alguém, né, você de fato não vai conhecer alguém, de fato, quem verdadeiramente ele é ou ela é, numa cama, não é sobre isso, mas é o seu dia a dia, os seus pontos fracos, nos momentos de desafios. Por isso que o namoro, ele deveria ser um momento onde mais você deveria conversar, deveria ter um momento mesmo de relacionamento, de olhar no olho mesmo, de sentir as dores um do outro, de passar por situações mais de amizade, de lealdade, esses momentos que são importantes para você, de fato, conhecer verdadeiramente aquela pessoa e construir esse relacionamento, né? E mesmo assim, o namoro ainda a gente não conhece totalmente né, o nosso cônjuge. Nós não conhecemos, com o dia a dia mesmo, até porque nós estamos em constante mudança, né? Mas existem coisas, sim, que dá para perceber, né? No relacionamento, dá para a gente perceber alguns traços, se é ou não é, né? Se tem perfis perigosos, se não. Então, assim, quando a Bíblia instrui, Vanessa, pegando nesse conselho que você deu e que é bíblico, é porque Deus quer nos proteger, né? As pessoas veem como uma punição, como castigo e acham que nós, como cristãos, na palavra, somos chatos. De fato, há uma mentalidade nisso, né? Mas eu entendo a imaturidade, eu entendo o desejo, né, daquela paixão, aquela coisa toda. Mas a obediência, ela vai te proteger. Então, Deus sabe que não vai dar certo se começarmos por esse caminho, porque, de fato, você não vai conhecer a pessoa, de fato, verdadeiramente quem ela é. Então, a obediência, ela realmente traz bênçãos. A obediência, ela realmente vale a pena obedecer a Deus, por mais que não entenda agora, por mais que a carne grite, o seu coração, né, esteja... Mas a obediência no tempo certo, na hora certa, seguir a instrução de Deus, entendendo que Ele é um Pai, né, e que está no nosso amanhã. A Bíblia diz que Ele é o alfa e o ômega. Então Ele já está lá no amanhã e Ele conhece o coração da pessoa que você está se relacionando muito mais do que você. Então, confia na paz, confia na instrução que Ele está te dando e vale a pena obedecer, para que você não se machuque lá na frente. Exatamente. Para homem, assim, uma dúvida, assim, é mais difícil? Não entendi. Para homem é mais difícil você esperar esse tempo, assim? Sim. Eu não posso afirmar no sentido de para homem ou para mulher, porque acabo que não sabendo qual é o sentimento, da né? mulher, né? Sim. Mas eu entendo que, pelo menos para mim, se tornou algo mais difícil, né? Justamente dentro daquele contexto que eu tinha te falado. No meu caso em si, eu vim de um ambiente não cristão. Mesmo tendo esse zelo, como nós falamos a princípio, né, de me desvencilhar das conexões que eu tinha e entrar em novas conexões, mesmo assim, né, existe, lógico, a questão hormonal, todo esse contexto de uma juventude que às vezes vem tentando aflorar, né? Mas aí é onde entra a questão de princípios, onde com certeza é melhor obedecer do que sacrificar, né? Então,
Aí entra a questão de princípios mesmo, de obediência, de ser temente a Deus, de estar sempre olhando para o alvo e para o foco, né? Muitas vezes existe um ditado no popular que isso que nós fazemos, por assim dizer, que é obedecer princípios nessa área, para ter uma vida de santidade é algo careta, né? Total. Ultrapassado, né? Não, isso já Os passou. amigos falam, mas como assim? Vai casar sem fazer test drive? Como? Isso. Tem um preconceito, tem um preconceito. Existe um preconceito. sim. É como a Ana bem falou, você não vai conhecer uma pessoa, o caráter de uma pessoa, porque eu entendo que quando você entra num relacionamento, partindo desse ponto para um casamento, você não entra para saber se algo que ela faz dentro desse aspecto sexual, se é bom ou se não é. Mas você entra dentro de um relacionamento visando o caráter dessa pessoa. Porque vai ser uma pessoa pelo qual você vai conviver o restante da sua vida. Né? E a vida e o casamento não é só feito dentro dessa área sexual. Isso é um ponto, é um pilar de outros, de inúmeros, onde o que vai prevalecer é a parte do caráter mesmo. Por isso essa necessidade, principalmente dentro desse sentido de um namoro, o princípio que a gente vê de namoro é um princípio de conhecer um ao outro. É o tempo de mais conversar, de ter mais conversas, onde você vai entender o contexto de não só apenas a pessoa pelo qual você está escolhendo e decidindo namorar, mas quem está por trás dela, no sentido de a sua família. Né? Quando eu conheci a Ana, uma das coisas que eu procurei fazer e fazer bem, a gente conversava muito. Conversamos ainda, mas eu estou falando do aspecto do namoro em si. Conversávamos muito, bastante, horas, né? Manhã, tarde, horário de almoço, de trabalho, era conversando e às vezes a mãe de um lado desliga o telefone, vai passar o horário de almoço à noite, a gente conversar e passávamos até a madrugada conversando, que foi um período da gente se conhecer mesmo através da conversa, né? Em contrapartida também conhecendo o lado familiar, porque eu entendia que um casamento não é apenas eu e a Ana, né? Mas querendo ou não, de uma certa forma, quando eu caso com a Ana, eu vou ter uma aliança com a família da Ana. Né? Então esse ponto também é importante dentro dessa construção de um relacionamento, de uma construção da família. Né? Então existem esses pontos que é mais crucial e mais importante para quem quer ter uma vida no aspecto de casamento mesmo, de relacionamento madura, consistente. Não se trata apenas da parte sexual em si, né? Isso é um ponto. Não é por isso que, às vezes, quando a gente tenta mudar um pouco esse foco, essa visão, tirar a visão apenas de um pilar e colocar a visão para uma amplitude maior, isso apenas, essa parte sexual em si, se torna um ponto, entre aspas, insignificante dentro da construção de um relacionamento futuro. Né, de uma eternidade, por assim dizer. De uma forma geral. Isso. É porque tem algumas igrejas que tem um tabu, né, em falar sobre isso. Então, às vezes, por exemplo, chega alguma pessoa, né, que é recém-convertida e é jovem, e às vezes não tem aquela estrutura na igreja para estar ensinando, estar instruindo sobre isso. Então, é importante que as igrejas também façam esse tipo de trabalho, né, sem tabu, sem preconceito, né, o que a pessoa vai pensar, a gente está falando sobre sexo na igreja, e realmente tem isso, né, as pessoas não falam muito. Que é um assunto, o sexo... natural, o Deus dinheiro, que criou, então pode, sexo, né? Dinheiro, dinheiro também, amor, né, salvação, são assuntos que estão na Bíblia. E às vezes a gente quer colocar um pouco dessa religiosidade. Não, esse assunto aqui não vamos tocar não é porque pode ferir alguém. Mas existem assuntos como esses tópicos que eu citei, que a Bíblia fala de uma forma muito aberta. Né? Às vezes as pessoas têm um receio de falar dentro dessa área sexual, para não ferir um determinado público, mas é a verdade da palavra que vai conseguir libertar. Não é esconder a palavra, né? Mas a exposição da palavra, muitas vezes através da exposição, através da ministração, da pregação, que vai trazer entendimento e libertação para essa pessoa. Não é isso, filha? Exatamente. Você falou sobre o princípio, Vanessa. Outra coisa, é importante a gente também estar com pessoas que carregam esse princípio para dar base, para conselho, né? Por isso que é importante nessa jornada a liderança, né, pelo qual nesse processo de juventude foi muito importante, né? Não só na nossa vida, na minha vida em específico como mulher, mas para Maécio também, né? Então, que era conversado, que era falado, havia uma identificação, né? Então, eu me lembro na juventude
que tinha tipo como células, reuniões, né? Tinha TPM, que era tempo para meninas, tipo TPM, né? Tempo para meninas, tempo para meninos. Então são ações como essa que dá para ser conversado de uma forma mais intencional, de uma forma mais direta, sem ser num âmbito congregacional. Porque, de fato, existem certos tipos de assuntos que podem ser tratados nos bastidores do igreja, de um departamento, de repente ali pode ser aconselhado de uma forma mais direta, né? Até porque no âmbito de culto, de congregação, ali a gente está, assim, exaltando, cultuando a Jesus, né? E o treinamento nos bastidores é importante, né? Existem, sim, departamentos para casais, cultos específicos para casais, né? Tem denominações que seguem isso. Mas os bastidores, a importância de você ter uma liderança que crê no princípio e que te influencia esse princípio. Então, eu penso que, olhando um pouco a trajetória de Maércio antes e depois, né? Eu vi a importância dessa liderança também. Claro, além dos pais, né? Que, glória a Deus, né? Eu tenho... claro, meu sogro, ele partiu, mas a minha sogra também, uma mulher de família, uma pessoa madura, a família em si madura, com toda a instrução, né, de educação, de conselhos. Além disso, mas a importância também da igreja linkar com isso, né? Então, as duas caminham juntas. É diferente também, tem famílias que jogam os filhos só para a igreja, mas uma influência dentro de casa, né? Então, a importância da associação, de ter pessoas também, por mais que seja desafiador nesse assunto, mas ter pessoas dessa influência, de dizer, sempre lembrar os princípios, de olha, eu já vivi isso, eu já passei por isso, mas olha, eu consegui, porque assim, mostrar o caminho certo, não é, meu filho? Eu acho que acredito que isso é um alívio também, né, para você que é jovem. É diferente você se conectar a alguém que, para que isso? Não, ser besta, né? Para que essa conversa? Então, pensa como é difícil você estar num ambiente que vai te influenciar ao contrário daquilo que realmente a palavra te instrui como uma proteção para você, porque Deus, ele te ama, então ele quer te proteger, né? De uma forma que você obedeça, não porque Deus vai te castigar, não é sobre isso. Deus não está desejando que você erre para ele te castigar, não é sobre isso. Deus é santo, ele é santo, e a santidade dele, sim, tem, e ele é justiça, o juízo dele também. Então, mas ele não está no trono irado esperando que você erre para te punir, não é sobre isso. Então ele está te dando avisos, está te protegendo, está te guiando, guardando, para que você seja bem-sucedido em todas as áreas da sua vida. Sim, tem coisas que a gente tem que escolher, né? Que tem que Exatamente. decidir. Realmente, a mesa que a gente senta faz toda a diferença. Total. Né? Que vocês falaram isso desde o começo e realmente batendo na mesma tecla, porque realmente é de extrema importância. Sim. A gente escolher bem as nossas companhias, os nossos amigos, né? E estar perto de pessoas que fazem a gente avançar, que está mais perto de Jesus. Sim. Gente, eu precisava falar nesse assunto, porque é aproveitar, né, a participação de um casal abençoado aqui. Mas agora vamos falar sobre música. Vamos. Vocês falaram, né, que começaram juntos, né, num ministério ali, vocês eram líderes. E como que vocês começaram a colocar em prática, né, o estar assim, ó, agora eu canto para Jesus, a gente vai trilhar esse caminho, agora é um ministério nosso também. Como foi esse processo? Tá, Vanessa, eu acredito que isso começou na adolescência, mas eu não desejava viver isso, porque eu não me via dessa forma, devido à timidez, devido ao medo. Então Deus teve que me desconstruir algumas coisas por dentro e ainda estou no processo de construção, né? Porque existem coisas, e Maércio sabe, é testemunha disso, tem coisas que eu não Senhor, né? Então às vezes foi desafiador, né? Então existe todo um contexto de personalidade, de romper o medo, sabe? Então assim, foi um processo quando Deus começou a usar pessoas, a mostrar mesmo que Ele tinha, né, em relação à música. Eu falei, nossa, é muito grande, é muita coisa, né? Aquela Aninha que todo mundo me chama de Aninha, né? Porque quem me conhece, aquela Aninha que subia na igreja com o olho fechado e descia com o olho fechado, com vergonha, né? De pegar no microfone, se tremia, não podia ver pessoas, que se escondia. Então, mas ao mesmo tempo tinha sim queimava no meu coração, como também no dele, mas em relação a sermos usados por Deus através da música. E aí
a unção, né, que envolvia do lugar, a própria presença de Deus foi curando coisas dentro de mim, foi mostrando também a minha identidade, quem verdadeiramente eu sou, mas com muita cautela, com muito cuidado. Eu vi que Deus ele foi nos conduzindo de degrau em degrau, e desde, realmente é bíblico, né, já nascemos com esse propósito. Eu me lembro que na juventude, ou melhor, na infância, eu gostava muito de escrever, gostava muito de poesias, eu me dava muito bem em redação, em escola, não é? Paródias era comigo, chama a Aninha que ela faz a paródia, transforma a música em outra música. Então, esses são sinais realmente do que Deus tinha em relação ao propósito na parte musical e também de composição, né? E aí, ao longo desse tempo na juventude, isso mesmo foi, Deus foi dando oportunidades, rompendo, eu fui decidindo também romper, né? E entender que é muito mais do que a música, mas é a presença, né? É saber que ele sim, ele criou a música, mas existe um lugar, existe algo, né, que no período da música, sim, a Bíblia diz que ele se faz presente, né? Então, é um privilégio hoje poder entender que as inspirações que Deus nos dá é algo assim, eu não toco nenhum instrumento, né? Mas quando vem a música, ela vem pronta, né? Ai, gente. A música vem pronta. Então, você vê que realmente é algo que Deus nos dá. Deus tem nos dado de uma maneira extraordinária e tem me dado composições que até os produtores fazem assim, você não toca nada. Eu fiz, não toco nada. Mas engraçado, né, que vem com tudo, né? Pois é. Para isso tem um violonista aqui que entende e que faz essa tradução daquilo que eu quero expressar. Mas em relação à nossa trajetória, eu posso dizer, porque foi bem parecida também, Márcio pode falar dele, mas há uma identificação, né? Uhum. Só que a diferença é que ele já toca o instrumento, né? Ele pode falar melhor sobre isso, porque é até bom você falar sobre a questão do treinamento que você tinha com o seu próprio instrumento na adolescência. E eu me lembro que eu fui pegando todas as oportunidades que eram me dadas, mesmo sentindo dor, mesmo, meu Deus, mesmo achando que eu não ia dar conta naquele momento, no processo de entender quem eu verdadeiramente era em Deus. E fui indo, e de repente fui entendendo que era unção, fui entendendo pelo qual Deus foi nos conduzindo num ambiente que transformava aquele ambiente, aquela atmosfera de cura, a atmosfera da presença, onde as pessoas eram impactadas, não trazendo glória para mim, não é sobre isso, mas que realmente ele quer nos usar em uma área para alcançar sim as pessoas. E fui entendendo isso, as oportunidades, as portas que iam se abrindo. E realmente, Vanessa, eu tentei até mesmo mudar um pouco o foco, tentei trabalhar de outras formas, tentei desvincular, né? Tentei fugir um pouco, mas não ia. Engraçado que não vai, não frutifica, né? E aí fui obedecendo. E para quem nos conhece sabe realmente. Tem pessoas que dizem, nossa, a Ana não parece a Ana que eu vejo ministrando, né? Mas por quê? Porque é a unção, é o propósito, né? Pelo qual ele realmente nos usa nessa área. E uma coisa que eu entendi durante todo esse processo, né? Durante todo esse entendimento do que é a verdadeira adoração, é que nada supre além da presença de Deus, né? De quem verdadeiramente Jesus representa na nossa vida. Então, eu falo isso como a vacina porque tem pessoas que sutilmente trocam, coloca Deus em segundo plano e o seu talento em primeiro, né? As suas composições, os seus títulos, né? Nada contra, né? Mas eu acredito que eles devem existir, mas nunca pode substituir a pessoa de Jesus, a prioridade daquilo para quem você está fazendo, porque isso vai passar, mas o seu amor que você tem por Deus, pela presença, tem que ser maior do que qualquer outra coisa. Porque a gente sabe, existe uma competição nessa área e existe uma veia do mundo para essa área onde o adorado, né, não é a Deus, mas a você mesmo, né? Então é uma linha tênue e a gente precisa guardar o coração em relação a isso. É uma linha também competitiva, creio que não dá tempo da gente conversar. Então, penso eu que esse exagero meu, Vanessa, talvez de não me ver nessa posição, me protegeu de muitas coisas.
Diferente de alguém talvez mais afobado, alguém que disse, eu nasci para ser artista, eu quero ser famosa, sabe? Aquele sentimento de eu quero. Então, eu acho que esse desejo de não querer, e tanto isso, né, me deixou um pouco, até talvez, alguns falam, ficou para trás, né? Não fiquei para trás. Eu acredito que foi também uma proteção, um cuidado, um zelo, de olhar, de observar o ambiente, de saber, dar um passo cada vez. E realmente, na hora certa, no tempo certo, as coisas fluem. Deus, ele restitui muitas coisas mesmo, né, meu filho? Desde cedo eu procurei dentro dessa parte musical, o desenvolvimento da música como ferramenta da adoração, porque às vezes a gente é comum associar o que é adoração, é música lenta, é uma música calma, o que é louvor, é uma música rápida. Não é só sobre isso, não é? A música em si, ela é uma ferramenta para a adoração. Né? E desde quando eu me converti e comecei a associar e usar a música como uma ferramenta da adoração, eu sempre procurei entender que não se trata apenas de a parte técnica em si, mas precisava existir a parte técnica misturada, por assim dizer, ou associada com o conhecimento daquilo que você está fazendo. Se não, dentro do sentido da música como adoração, você pegar e tocar bem o seu instrumento, se torna apenas como canções jogadas ao vento. Né? Mas quando eu procuro associar a ferramenta da música como uma adoração, eu estou expressando com o meu instrumento o meu coração a ele. Né? Então não se trata apenas de acordes jogados ao vento, não. Mas são acordes inspirados que vêm no meu coração, que saem como um formato de música, como expressão de louvor e adoração a Deus. Né? E trazendo esse sentido da parte técnica em si, desde cedo eu comecei a estudar no meu violão, né? E eu me dedicava, né, minha filha, praticamente 8 horas por dia, né, estudando o meu instrumento. É muito tempo. É muito tempo. Hoje, lógico, eu não consigo me dedicar a esse tanto de tempo assim, mas hoje muitas vezes o que eu estou colhendo é fruto daquilo que eu plantei há um tempo atrás, né? As pessoas muitas vezes querem entrar dentro de um sentido, de um mecanismo onde, eu sou bom, né? Eu não preciso ensaiar, eu não preciso me dedicar, a unção vem, o poder de Deus vem e vai acontecer. Amém. Mas uma coisa que a gente procura entender é que Deus vai te usar mediante ao conhecimento que você tem. Né? Então eu sempre procurei ter isso, esse conhecimento da parte do que eu estou fazendo, não apenas da parte técnica, mas essa junção da parte técnica com a parte espiritual. Aí há uma explosão, né, minha filha? Porque aí é onde entra a consciência de você saber o que você está fazendo dentro desse sentido musical, no louvor e na adoração. Que lindo. E Deus uniu assim, ó, um encaixe perfeito também na música, né? E aí gente, ela recebe as canções assim, ó, já prontas, ele só vai lá também, né? Coloca a harmonia, melodia. Tá vendo? Completo, gente, que incrível. E como você falou também, né? Às vezes a gente acha que não é capaz, e não somos mesmo, né? A gente se torna capaz porque a gente aceita o nosso chamado e quando a gente fala assim pra Deus, Deus já derrama, né? O que a gente precisa pra gente dar conta ali de fazer a obra dele. Então, muitas vezes a gente vai olhar pra nós e vai falar, mas será que eu aguento isso? Quer fugir, só que não vai dar mais tempo de fugir porque você já aceitou e Deus já pescou você ali. Então, realmente é algo muito importante a gente entender a nossa importância para o reino de Deus. Né? Porque se você não tivesse falado sim para o seu chamado, né? Você também, vocês não teriam alcançado vidas. Né? Isso é muito triste quando Deus confia algo a alguém e aquela pessoa pega e coloca na gaveta. Por exemplo, se você recebesse as músicas, já pensou se você deixasse tudo na gaveta ali? Quantas vidas não deixariam de ser alcançadas? É verdade. Isso. Então é muito importante a gente ter esse entendimento também. Gente, passa muito rápido, né? Nossa! É que vai ter uma canção aqui ainda, mas antes da gente finalizar, eu queria que vocês, né, deixassem um recado para as pessoas ou um incentivo, né, uma palavra, o que tiver, né, no coração de vocês e também as redes sociais, fazer o marketing, o que vocês quiserem aí. Pode falar. Então, gente, estamos finalizando, né? Né? Que tempo poderoso, precioso, como você bem falou, o tempo passa rápido. Mas eu sei que, mediante essa conversa, esse bate-papo, houve muitas inspirações da parte de Deus para alcançar a sua vida. Você que está nos assistindo, tanto como eu falei, tanto ao vivo como gravado,
inspirações divinas vieram que vão alcançar a sua vida, né? Então eu faço votos que cada palavra que veio aqui inspirada pelo Senhor seja uma palavra de salvação para você, trazendo cura onde precisa ser curado, trazendo libertação onde precisa ser liberto, não é isso, minha filha? Isso, e a nossa vida realmente ela é preciosa, Deus te criou com um propósito. Falei um pouco sobre sentimentos que vêm mesmo, porque as coisas que Deus tem para a nossa vida é muito grande, realmente a nossa mente tem uma limitação, né? Mas quando a gente diz sim para Ele, algo, né, realmente passa a mudar mesmo, e a nossa mentalidade, ela é um processo de entendermos essa mentalidade de Cristo em nós, né? Então, uma canção que escrevemos que fala sobre a identidade, né? Se você pode ir lá no YouTube, no Spotify, coloca assim, Identidade Ana Diniz. É uma canção que Deus tratou muito também, porque é muito bom você falar e viver, né? E Deus me inspirou, porque eu tenho certeza que várias pessoas tem esse pensamento, né, de que não consegue, que não dá, que não pode, que não dá mais tempo. Eu quero te dizer que pode, que dá tempo, que você é capaz, porque você nasceu com um propósito. E Salmo 139 fala que Ele já escreveu todos os dias da sua vida, basta você confiar nele, e existe graça e poder para te sustentar nessa jornada, porque realmente só vai melhorar. Isso mesmo. Você pode acompanhar o projeto Ana Diniz no Instagram, né, que é o @AnaDinizOficial. Também tem vários vídeos de canções autorais nossas no nosso canal do YouTube, que também é o Ana Diniz Oficial. Muito bem, ó, tá tudo lá, então se você ainda não conhece esse trabalho maravilhoso, vão lá, se inscrevam no canal, também sigam nas redes sociais para serem abençoados por tudo que já tem e também pelos projetos novos que virão, que eu creio que tem aí, né? Tem, né? Sim. Se quiser compartilhar um pouquinho também, se tiver alguma novidade, também já lança aqui em primeira mão, hein? Tá bom. Fala aí, filho. Tem uma canção, né? A canção lá. que lançamos agora, tá quentinha. A canção chama Tudo Novo. Deus também nos inspira com canções de nova fase. Que são canções proféticas, Vanessa. Sim, amém. Tenho certeza que se você ouvir, você vai receber, glória. Já ouvi hoje. E tá quentinho, e vai vir outras canções também, então segue, porque você fica realmente conectado às novidades que estão para acontecer. O que eu posso falar agora, já tem canção nova, já tá aí, já lançamos, tenho certeza que vai te edificar, e compartilha também com pessoas que você sabe que precisa ouvir essa mensagem. Muito bem. Qual canção que vai cantar? Nova fase, né? Nova fase? Nova Vamos lá, fase. então? Vamos mas tentar. antes eu quero agradecer aqui a participação de vocês. Gente, foi um prazer conhecer um pouquinho da história de vocês, né? De todo esse contexto, né, de ministério, de trabalhar pro reino. E isso conecta muito os nossos corações. Então, que vocês continuem abençoando muitas vidas, muitos corações, alcança muitas pessoas. As portas aqui estarão sempre abertas Muito também, obrigada. tá? Então, muito sucesso e que Deus continue abençoando vocês, tá bom? Amém, obrigada. E você que tá aí com a gente, só não vai embora ainda que vai ter a canção, mas eu já quero deixar o meu abraço, meu agradecimento por ter acompanhado até aqui, tá bom? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, sigam as páginas aqui da descrição abaixo, tá bom? Então, muito obrigada pela companhia, um beijo no coração e não esqueça que ele é incomparavelmente lindo. Tchau, tchau. Fique agora com a canção, hein? Espera aí. O teu amor me alcançou, a tua luz em mim brilhou. Uma nova fase eu estou vivendo. Melhorando eu estou, sua palavra me ensinou que o final é bem melhor que o começo. O que poderá me parar? Se decidido estou a avançar, bem maior é o que está em mim do que no mundo está. Tantas coisas tentaram me distrair, mas em Deus decido prosseguir. Não vivo eu, mas Cristo Ele vive em mim. Um novo tempo já chegou, a melhor fase já começou. Sigo em frente, para o seu louvor, Senhor, eu vou avançando, vou crescendo, prosperando e com Ele vivendo. Sigo em frente, para o seu louvor. Um novo tempo chegou, um novo tempo já chegou, a melhor fase já começou. Sigo em frente,
Para o seu louvor, Senhor, eu vou avançando, vou crescendo, prosperando e com Ele vivendo, sigo em frente. Para o seu louvor, só vai melhorar, só vai melhorar, só vai melhorar, só vai melhorar. Eu não vou parar, só vai melhorar.